Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24, parte 2, porque cortou por causa da memória, cortou a parte 1. Então estamos falando dos resistores, agora vamos falar de resistores em série. Bom, o que é importante falar? Que a energia, você tem que somar as energias. Primeiro, no início você tinha uma quantidade de energia. Aí você vai passar pelos resistores e vai perder energia na forma de calor, na forma de resistência e efeito Joule. Vai perder duas vezes o calor. Então aqui você tem uma energia, aqui você vai perder uma quantidade de energia, vai ficar com mais ou menos energia. E aqui você vai ter a menor energia porque passou pelos dois resistores. Então a energia total vai ser a energia de 1 mais a energia de 2. Bom, o que é importante falar? Relembrar. A gente falou que potência é igual a energia dividido pela variação do tempo. E falamos que para o potência também é o trabalho dividido pela variação do tempo. Qual é o trabalho do elétron? O trabalho do elétron é a carga multiplicado pela diferença de potencial, dividido pelo tempo. Então, a potência ela é igual a corrente multiplicado pela diferença de potencial. Bom, a gente aprendeu na aula anterior que a diferença de potencial é igual a resistência multiplicado pela corrente. Pega essa diferença de potencial e coloca aqui, ó. Aqui, pega esse bloco, R vezes I, e coloca no U. Então você vai ficar que a potência vai ser igual a resistência multiplicado por a corrente ao quadrado. Bom, se a energia total, portanto, a potência total vai ser igual a potência perdida em 1, aqui, e a potência perdida em 2, aqui. Então, isso aqui é a resistência. Aqui é a resistência, então a energia vai ter energia P1 e energia P2. Então, se a energia total é a energia de 1 mais a energia de 2, você tem que a potência total vai ser igual a potência de 1 mais a potência de 2. Quem é a potência total? A potência total é o resistente, a resistência equivalente, multiplicado pelo I ao quadrado, que vai ser igual à potência de 1. Quem é a potência de 1? Vai ser a resistência de 1 multiplicado pela corrente que passa por aquele circuito em 1, mais a resistência de 2 multiplicado pela corrente ao quadrado de 2. Você tem que a corrente, para um resistor em série, a corrente sempre é constante. Então, para resistores em série, a corrente é constante. Então, você pode cortar as correntes, ó. E você vai ter que a resistência equivalente vai ser igual à resistência de 1 mais a resistência de 2. Então, toda vez que você tiver resistores em série, você tem que a resistência equivalente vai ser a soma das duas resistências. Isso para justamente resistores em série. Vamos agora para resistores em paralelo. Vou apagar aqui. Vou apagar tudo. E vamos colocar agora resistência em paralelo. O que é paralelo? Um em cima do outro. Bom, você sempre tem que pensar em energia quando estiver falando de resistência. Por quê? Porque a energia tem que ser conservada. Você lembra da lei de Lavoisier? Então, a resistência em paralelo, como é que seria? Resistência em paralelo. Bom, digamos que você tem um circuito elétrico que ele faça isso, ele se divida em um nó. Então aqui vai ter uma resistência e aqui vai ter outra resistência. E eles se juntam novamente, formando a resistência novamente. Bom, pela primeira lei da termodinâmica, eu falei que U vai ser igual a R vezes I. Então, se a DDP é constante, perceba que a DDP aqui, ó, vai ser, por exemplo, vai ser U e aqui também vai ser U. Então, a DDP, quando o circuito se divide, quando ele volta ao normal de novo, a DDP sempre é constante. Então, quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Então, digamos que essa resistência aqui seja maior, então será menor a corrente. Digamos que a corrente elétrica aqui, ó, chegue com 3I e a resistência desse cara seja R. E aqui seja, em cima seja 4 ohms é a resistência e embaixo seja 2 ohms.
Bom, se a corrente é 3I, você concorda que quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Então a corrente para cá vai ser I e aqui vai ser 2I. Aqui vai aqui tá duas vezes a corrente, então duas vezes a resistência, então aqui vai ser duas vezes a corrente. Por quê? Porque como é que o elétron vai para a menor resistência? Justamente porque quanto maior for a resistência, menor será o campo elétrico. Por quê? Quanto maior será a resistência, menos carga está passando por esse resistor. Portanto, tem um menor campo elétrico. E aqui, ó, mais carga está passando por aqui. Portanto, tem um maior campo elétrico. Por isso que ele atrai mais elétrons. Por isso que ele atrai a corrente para ele. É justamente o campo elétrico. Bom, quando ele passar por esses resistores, você concorda que ele vai perder energia na forma de calor. Calor e energia aqui, ó, na forma de calor, porque a resistência é justamente para ocorrer o efeito Joule. Então, quando ele vir para cá, o elétron passar por aqui, vai ter I, e aqui vai ter 2I, e se volta a I sobre 3I. Então, dividimos as correntes. Então, a corrente não é constante. O que é constante nesses dois pontos? A DDP. Se a DDP é constante, a gente tem que vir para cá de novo. Se a potência é U vezes I, eu quero que a DDP fique. Então, então a potência vai ser U dividido por R. Então, onde tiver I, você bota U dividido por R. Então, vai ser U multiplicado por U dividido por R. Então, a potência é U ao quadrado dividido por R. Então, vamos lá. Você tem que a DDP ao quadrado dividido pela resistência equivalente vai ser a DDP ao quadrado dividido pela resistência 1 mais a DDP ao quadrado dividido pela resistência 2. Então isso aqui tudo é igual, a DDP no paralelo é tudo igual, tem a mesma DDP nos dois pontos, portanto 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Então agora você vai fazer uma soma de frações. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a R2 mais R1. Você multiplica aqui, você multiplica em cruz e soma e divide pela a multiplicação de R1 vezes R2. Então passa para lá agora. A resistência equivalente multiplicado por R2 mais R1 vai ser igual a R1 multiplicado por R2. Então, a resistência equivalente vai ser R1 multiplicado por R2 dividido por R2 mais R1. Então, vai ser o produto, a resistência equivalente de uma associação em paralelo, vai ser o produto das resistências dividido pela soma das resistências. Ok? Então, toda vez que... qual seria a resistência equivalente aqui? A resistência equivalente aqui seria justamente a multiplicação dos dois, 4 vezes 2, dividido pela soma, 4 mais 2. Então, vai ser 8 dividido por 6, seria a resistência equivalente, seria 4 terços. Ok? Então, essa seria a resistência equivalente, 4 terços. Ok? Então, a gente encerra por aqui, não tem mais o que falar de resistência, só uma revisão. Toda vez que você tiver uma resistência, você vai ter necessariamente uma dificuldade dos elétrons passar por essa resistência. Essa dificuldade dos elétrons é justamente os choques inelásticos que os elétrons colidem com os cátions. Nessa colisão, ele perde energia. Na perca de energia, ele perde energia na forma de calor. Portanto, quanto maior for a resistência, maior será a perda de energia. Se está perdendo energia, está perdendo energia na forma de calor. Então, o sistema acaba perdendo energia como um todo. O circuito elétrico perde energia. Mas não perde diferença de potencial. Nunca vai se perder a diferença de potencial nem a corrente. A corrente e a DDP vai ser constante. E a resistência também. Só perde energia. Por isso que eu estou colocando energia aqui. Ó. A energia de 1, que é a potência de 1, a potência total vai ser a potência de 1 mais a potência de 2. Por isso que a gente soma. Porque a gente está falando de energia. Bom, eu falei também que a corrente elétrica ela pode ser
a corrente elétrica é R vezes Y, sem deixar a DDP constante, quanto maior a resistência, menor a corrente. E falamos também da segunda lei de Ohm, que a resistência é ρLA. Então, quanto maior a área de secção, menor será a resistência. Quanto maior o comprimento maior o comprimento do fio que está passando por uma corrente, maior será a sua resistência. Quanto maior o fio, maior vai ser a resistência. Quanto maior for a resistividade, maior também será a resistência. A resistividade depende do material. Então, a aula de resistores é isso que você tem que saber. Ok? Então, deixa o like, compartilhe e até a próxima aula de geradores e receptores. Tchau, tchau!